Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje é Salim Matar, empresário, ex-secretário de desestatização no governo Bolsonaro. Salim, seja bem-vindo ao Pensando o Brasil. Obrigado, Piotto. É um prazer estar com você. Pois eu só preciso dizer à nossa audiência aqui que Salim me pediu a informalidade no trato aqui. Vou fazer um esforço gigantesco para isso, porque o hábito do jornalista aqui não raro é usar algum pronome de tratamento maior, enfim, mas vamos lá. Salim, obrigado pela concessão e pela gentileza, viu? E por atender também ao meu convite. Salim, você tem uma carreira de sucesso no mundo empresarial, no mundo privado, que é notória por vários aspectos. Teve agora, recentemente, uma passagem pelo governo federal como secretário de desestatização na equipe do ministro Paulo Guedes, que já é seu conhecido de longa data. Eu vou lhe perguntar agora se essa passagem no governo lhe fez, como empresário, entender melhor o governo, ou, estando no governo, entender melhor as agruras do empresário e por que o mundo corporativo tem uma velocidade tão grande e não se acomoda diante de uma velocidade mais lenta do poder público, embora seja esse o poder público que nós temos. Piotto, excelente pergunta, porque eu tinha uma imagem de governo que mudou depois que eu fui para o governo. O governo é muito maior, mais complexo do que a gente imagina. E o governo, o Estado, ele é o fim, tem ele por fim, como objetivo. Então, em vez do Estado ter o objetivo de servir o cidadão, eu constatei que o Estado se serve do cidadão. Então, esse Estado que inferniza a vida do cidadão e inferniza a vida das empresas é devido a essa burocracia, essa complexidade e essa inversão de valores. O Estado se servindo do cidadão em vez de servir ao cidadão. Salim, eu era menino ainda, eu confesso, eu me lembro ainda nos governos, se não me engano, nos governos militares, nós tivemos um ministro que era o ministro da desburocratização, acho que Hélio Beltrão, né, se não me engano. Ou seja, esta discussão do tamanho do Estado vem desde o começo dos anos 80, passou pela redemocratização, passou pelas eleições diretas, passou pelo governo Fernando Henrique, aliás, o governo Collor, primeiramente, depois governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo de Michel Temer e agora o governo Bolsonaro. Por que esse assunto não caminha com a velocidade que se espera, visto que é uma discussão antiga? Óbvio que nós temos menos burocracia do que tínhamos no passado. Vimos alguns avanços, mas acho que a velocidade é o problema. A intensidade com que se resolve a burocracia brasileira é que me parece ser um problema maior. Por que isso não avança? Qual é a trava? O Estado tem ele como fim e objetivo, conforme eu te falei. Sim. Então, o Estado não tem a natureza da iniciativa privada que quer simplificar. Por mais que você diga, o Estado brasileiro está sendo digitalizado, eles estão desburocratizando, é verdade, mas nesse intervalo que eles digitalizaram e desburocratizaram um pouco, já surgiu um punhado de normas, de regulamentos que já compensou aquilo. Então, a burocracia nasceu com o Estado. E enquanto tivermos um Estado gigantesco quanto o nosso, mais burocracia teremos. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para reduzir a burocracia. O que acontece hoje é que nós temos um Estado em processo de agigantamento. O nosso Estado está em expansão. E quando ele se expande, ele burocratiza, ele inferniza a vida do cidadão e das pessoas. Então, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para reduzir a burocracia e que o cidadão e a empresa possam se sentir um pouco mais livres. Mas, Salim, nós temos na sociedade brasileira uma mentalidade de Estado gigante, e porque eu fiz menção que a discussão da desburocratização vem lá, e obviamente que se desburocratizar você ia reduzir em algum momento o Estado, vem desde o começo dos anos 80, nós estamos em 2021, porque o Estado é feito de pessoas, são pessoas que se renovam de alguma maneira, são novos funcionários públicos que estudaram em novas escolas, que passaram em novos exames, ou seja,
em algum momento eu tenho uma renovação, mas eu não tenho uma mudança do Estado. São as pessoas que são assim, porque o Estado é feito de gente. Muito interessante a sua pergunta. Na realidade, as pessoas, quando entram para o Estado, se vestem de Estado. E, a partir daquele momento, ele deixa de ser cidadão. E ele trabalha de acordo com o establishment. E o establishment deseja ter a sociedade dependendo dele. Quanto mais a sociedade depender do Estado, mais o Estado vai se sentir importante para os seus salários elevados, benefícios, benesses, penduricários. Então, é importante que seja tudo muito difícil para que essas pessoas possam ser reconhecidas como as salvadoras da pátria, que resolvem tudo. Então, isso já faz parte do establishment. Ou seja, eu posso trocar uma série de pessoas no governo que, se eu não tiver lá a sorte de encontrar pessoas que não vão se sentir o Estado, embora estejam representando o poder público naquele momento, eu vou continuar reproduzindo esse sistema que, obviamente, a gente sabe não está dando certo. Os nós para se investir no Brasil são muito grandes, os penduricários que você tem que levar em conta uma série de coisas sempre atravessam a ideia do empreendedor e o negócio efetivado. A saída vem da onde, então? Eu preciso fazer uma ruptura maior, porque se eu levo pessoas novas e essas pessoas novas acabam substituindo no pensamento as que já estão, e tem sido esta a média do pensamento, então eu não vejo saída dentro da população brasileira. Como é que eu consigo sair desse nó? Isso é difícil sair disso. Na realidade, na minha passagem pelo governo, naqueles 18 meses, eu conheci as entranhas do poder, eu conheci a máquina por dentro. Temos muitos bons servidores públicos, excelentes. Eu conheci inúmeros servidores espetaculares, comprometidos, engajados, cuidadosos com o gasto público e interessados em facilitar as coisas, a vida do cidadão. Encontrei muitos desses lá, mas eram minoria. A maioria é absorvido pelo modus pensante público, porque o servidor público, em via de regra, ele trabalha pouco e com baixa qualidade. Então, tudo no governo é muito difícil. Responder um ofício gasta 8 dias, 10 dias para poder responder o ofício, que na iniciativa privada é na hora. Você manda um e-mail, na hora é respondido. No governo é diferente. Então, isso já faz parte dessa burocracia imperante que existe no governo. Só tem uma solução: tem que reduzir o tamanho do Estado. Nós temos hoje 22 ministérios. Piotr, precisaríamos de, no máximo, uma dúzia de ministérios. Então, tem ministério demais. Outra coisa, temos 12 milhões de servidores públicos. Eles têm que arrumar o que fazer. E, ao arrumar o que fazer, eles obrigam o cidadão a encher formulário que ninguém vai olhar, obrigam o cidadão a fazer coisas que não seriam necessárias. Então, isso demonstra que o Estado tem que ser reduzido de tamanho, de forma a ele, sendo pequeno, servir ao cidadão, ter como objetivo servir o cidadão. Não é o que acontece hoje. Precisa haver, sim, uma disrupção, uma brutal transformação no Estado brasileiro. Salim, eu vou voltar à sua experiência no governo. Este governo chegou ao poder dizendo que iria reduzir o tamanho do Estado. O próprio ministro Paulo Guedes tem essa orientação como lógica dele, inclusive dos estudos dele, ele tem essa formação. A gente não está caminhando nisso. O senhor citou um exemplo agora que me chamou a atenção. Aliás, está vendo? Já usei o pronome de tratamento senhor, mas vamos lá. Você usou agora uma expressão que contou um caso que me chamou a atenção. Nós tivemos uma série de desburocratizações aí, mas outras normas foram criadas que, digamos, empatou-se o jogo novamente. Nós estamos com esse risco de continuar com o Estado grande porque limpo de um lado e complico do outro novamente? O Estado brasileiro está se agigantando. Está aumentando de tamanho? Está se agigantando, mesmo depois de Bolsonaro e de Guedes. Basta você verificar a quantidade de normas, regulamentos, decretos e tudo que está acontecendo. Então, o Estado continua se agigantando. Então, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Nós temos 40 mil auditores na Receita Federal. 40 mil.
Perfeito? Até hoje tem inúmeras secretarias na esplanada dos ministérios que não sei para que servem, mas existem. Porque foi criada 20, 30, 40 anos atrás, alguém criou num momento porque era importante, continuou aquela coisa lá. Então, nós precisamos fazer uma transformação no Estado, reduzindo o Estado de tamanho. Qual é o papel do Congresso nisso tudo? Porque qualquer grande decisão, uma reforma administrativa, por exemplo, passa pelo Congresso. É o que diz a Constituição brasileira. Qual é o papel do Congresso nisso? Porque o Congresso teve uma renovação, sim, importante na última eleição. Houve mudanças, houve incorporação de pessoas que não eram do meio político, estão hoje no Congresso. Mas qual é o papel do Congresso nessa história? O Congresso foi renovado, você viu, em torno de 50%. Lembra disso? Uhum, sim. Quem são os líderes do Congresso? São os novos que chegaram ou são os antigos que lá estavam? Os caciques são os mesmos. Houve renovação no número de mandatários, não na condução do Congresso. A condução do Congresso, ok, o Rodrigo Pacheco é um jovem político que hoje é o presidente do Senado. É verdade. Então, no caso dele, é verdade. Mas você tem que olhar toda a composição da mesa da presidência do Senado. Então, a maioria, você vai ver, do Senado e da Câmara são os deputados mais experientes, senadores mais experientes, o que é absolutamente normal. Então, a renovação foi do número de mandatários, não na condução do Congresso. E isso depende, essa renovação, não a renovação, ou seja, a mudança na forma como é o tamanho do Estado e como ele atua em relação ao cidadão, ao empreendedor, ou seja, às empresas, depende mais de um Congresso renovado com cabeça reformista ou depende de uma ação mais dura ainda por parte do governo federal em propor essa mudança? De onde vai esse movimento? Você me fez lembrar de um ângulo que eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu sou o cara que sempre quis privatizar. Tudo que eu falo é sobre privatização, redução do tamanho do Estado através de privatização. Sim. Então, eu sou a pessoa que é a favor das privatizações. Porém, eu sou a favor de uma estatização. O Estado brasileiro foi privatizado pelas corporações, pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Estado brasileiro é refém do establishment. Nós precisamos reestatizar o Estado brasileiro. Então, grande parte da burocracia que tem no país surge também do Congresso. O senhor faz menção de uma coisa que chama atenção, porque nós vivemos com a lógica de que o Estado brasileiro é gigante, que ele custa muito caro, que ele interrompe a vida privada com uma série de normas que, obviamente, atrasa qualquer investimento, qualquer desejo de empreender, e nós precisamos empreender cada vez mais e atrair novos investimentos. O senhor está dizendo que o Estado brasileiro, embora seja grande, ele está privatizado na mão do establishment de três poderes, dos três poderes da República. Exatamente. O Estado brasileiro foi privatizado. Nós temos que reestatizar o Estado brasileiro. Vou te dar alguns exemplos. Durante a pandemia, o Ministério da Economia, objetivando reter empregos, fez uma lei que reduzia a carga horária de trabalho dos empregados da iniciativa privada e, por consequência, o salário. Era uma forma de, naquele momento, não haver demissões e as pessoas continuarem com a empregabilidade. Foi ótimo e o Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego. Tentou-se fazer isso com o servidor público, reduzir a carga horária de trabalho do servidor público e, consequentemente, seu salário. E essa massa de salário que sobraria iria para ajudar os mais necessitados. O Supremo, o que o Supremo disse? Não, servidor público não. Então, ou seja, o Estado brasileiro foi privatizado. Ele é refém dos servidores públicos, que não podem reduzir salários. Mas nós, da iniciativa privada, reduzimos salários. Piotr, houve algum desemprego? Nós estamos hoje com 14,7% de desempregados brasileiros, ok? Sim. Eu pergunto para você, quantos desempregados tem dos servidores públicos? Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Quantos estão desempregados? Zero.
Então, é o seguinte, o Estado brasileiro é refém do establishment. Então, você, eu, outras pessoas podemos ficar desempregados. Eles não. Então, não houve isso nem é um redução exemplo de salário, pequeno diga-se de de passagem. como... Hã? Não houve nem redução de salário, qualquer Não, readequação. porque existe a sociedade brasileira é composta de duas classes. O artigo 5º da Constituição diz o seguinte: todos os brasileiros são iguais perante a lei. Não é verdade. É fake. Vou te dar 2 exemplos aqui que não são iguais. Se eu ou você cometemos um crime, nós vamos para a justiça comum. 55 mil pessoas no Brasil, se cometerem um crime, vai para uma justiça especial. Então, tem 55 mil brasileiros que não são iguais uns aos outros. Estados Unidos Quem são os 55 mil? Alemanha, Quem são uma pessoa, Suécia, uma pessoa. Quem são essas 55 mil pessoas? São servidores públicos e mandatários. E nos outros países? Na Suécia, uma pessoa. Na Alemanha, uma pessoa. Nos Estados Unidos, 0. No Brasil, 55 mil. Então, os cidadãos são iguais de fato perante a lei? Não. Logo, o Estado serve a essas pessoas. Tem câmaras especiais, justiça especial para atender essas pessoas. Mas, vou dar outro exemplo para você. Uhum. Do jeito que eu te falei que existe desempregado só na iniciativa privada, não existe desempregado no governo, no Estado, nos servidores públicos. Então, existe cidadão de primeira categoria e de segunda categoria. Nós somos de segunda categoria, nós ficamos desempregados. Eles jamais. Nós podemos ter salário reduzido, eles jamais. Então, o que é? O Estado é refém deles. Eles é que fazem as leis, fazem tudo e colocam nas entrelinhas da lei as coisas. Mais ainda, mais um exemplo. Nós somos os pagadores de impostos. Eles são os consumidores de impostos. No entanto, o Estado se serve de nós para exatamente manter e remunerar aqueles que trabalham para o Estado. Eu sei que é chocante o que eu estou falando, mas eu queria chocá-los mesmo, que existe pagadores de impostos e consumidores de impostos. Com quanto que aposenta nós da iniciativa privada? R$ 5.400. Quanto que aposenta um servidor público? Até 39 mil, com seu salário total. Então, existe cidadão na iniciativa privada que ganha muito mais, mas só aposenta com 5 mil, mas servidor público, 39 mil. Tem servidores públicos aposentados com mais de 100 mil reais por mês. Então, ou seja, os cidadãos não são iguais. É fake. A Constituição diz isso, mas não cumpre. A Constituição brasileira está sendo violada ao longo desses anos. Mas a reforma mexeu nisso de uma maneira a trazer uma sensação de equidade melhor, de acordo com o artigo 5º da Constituição, não é? A reforma da Previdência, especialmente. Para os próximos servidores. Sim, claro. Daqui a 35 anos. Salim, nada vai funcionar se eu não convencer as pessoas, ou seja, a sociedade brasileira, de como funciona o país. E, obviamente, as alterações surgirão a partir de uma consciência completa de qual é a realidade verdadeira, baseada em fatos. Você está trazendo aqui vários números e conceitos sobre como funcionamos. Qual você acha que é o nível de informação que tem a sociedade brasileira hoje acerca do tamanho do Estado, de o que o Estado trabalha realmente para ela e o que o Estado não trabalha, embora custe muito caro, porque é ela quem paga? Porque se a população não se envolver nesse debate, a gente não vai ter a pressão que a democracia prevê como a única capaz de produzir transformações, que é a pressão das ruas, ou seja, do voto, da conscientização das pessoas, da pressão popular. Qual é o nível de informação que você acha que existe hoje no Brasil a partir das pessoas em relação a esse problema? Baixíssima informação, pois a mídia brasileira está preocupada com a Covid, o Bolsonaro e motociata. É isso que a mídia coloca. A mídia não diz muito. Quando o Banco Central se transformou em autônomo, certos jornais brasileiros nem noticiou na primeira capa a autonomia do Banco Central quando foi votado. Uhum.
O que significa isso? Significa que nós temos uma imprensa enviesada, politizada. A nossa imprensa hoje, pega qualquer jornal, pega as manchetes para você ver o que está acontecendo. Cobertura da CPI da Covid do Senado. O que se agrega de valor para o cidadão? No entanto, você não vê na imprensa dizer que tem 38 cargos no Senado para ser aprovado, por exemplo, pelas as agências reguladoras, mas o Senado está preocupado com a Covid, que é um ambiente político, é um circo. Um circo. Mas aquilo que é sério, o Senado não está olhando, que seriam as indicações das agências, diplomatas e outras coisas. Ou seja, a energia e o tempo do Senado é gasto, não estou desmerecendo a CPI, mas é mal gasto. Devia, CPI, vou ter reunião aqui tantas horas por dia, mas vamos votar a nossa pauta. Igualzinho a iniciativa privada faz. Então, eu diria que existe uma grande ineficiência no serviço público. Mas como o Estado é refém dos 3 poderes, que eu te falei, do establishment, então, na realidade, eles não estão nem aí se vai indicar gente para agência ou diplomata, não está nem aí. O importante agora é a Covid, o que vai sair na manchete amanhã. Aqueles senadores que cobiçam ser governadores de Estado precisam estar na manchete. Então, isso é que é importante. E os jornais também vão nessa. Porque você sabe que, quando o Bolsonaro assumiu em 2019, ele cortou 1 bilhão e 800 milhões de verba anual do governo e estatais na imprensa, na mídia. E isso fez com que os jornais todos demitissem, reduzissem de tamanho os seus lucros. E aí, sim, Bolsonaro comprou uma briga. A partir daquele momento, você vê que a imprensa brasileira, a mídia brasileira, é praticamente contra Bolsonaro. Agora, se você quer ver uma notícia mais razoável, você lê a Gazeta do Povo, você lê a Revista do Oeste, perfeito? Mas a grande mídia é anti-Bolsonaro, então ela não informa. Por isso que o cidadão não sabe. O jornal está mais interessado em politizar certos assuntos do que informar eticamente ao leitor aquilo que está acontecendo no país. A nossa imprensa deu uma grande decaída. Nossa imprensa era espetacular, ela deu uma decaída muito grande. Aliás, eu costumo dizer que boa parte da politização que o país tem, e estou falando no sentido especial da expressão, se deve à formação e à capacidade de informar e de produzir pensamento que a imprensa teve nos anos 80 e 90. A própria imprensa hoje é vítima da boa formação que ela deu, só que ela não gosta desse tipo de coisa, né? Salim, você faz menção a 3 coisas que me chamam a atenção. Você citou o Supremo Tribunal Federal, que simplesmente disse não, diante da pandemia, algo nunca antes visto em proporção, aliás, global, e simplesmente não quis mudar na regra de reduzir os salários dos funcionários públicos. Ou seja, todo mundo estava fazendo um esforço gigantesco, mas os funcionários públicos não podiam fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Você fez menção ao Congresso, que hoje se pauta por obviamente, assuntos que podem chamar a atenção do ponto de vista público para eleições do ano que vem. Embora, obviamente, tenha lá a necessidade de se investigar tudo que está sendo investigado na CPI, mas, enfim, a gente vê a forma como se dá, não é exatamente o critério de investigação. Por fim, você fez menção à imprensa, a cobertura que a imprensa faz. Em outros momentos de nossa história, a imprensa se colocou contra tudo isso, percebia o movimento e questionava. Hoje a imprensa não questiona praticamente o Supremo Tribunal Federal, que se colocou como um poder acima dos outros, gera insegurança jurídica com uma velocidade imensa, é lento para decidir uma série de coisas, e hoje, obviamente, parece que tudo para no Supremo. Nós temos uma junta, eu diria que nós quase temos uma junta de 11 ministros que governam o país, o que vai contra a Constituição e contra a democracia brasileira. O Supremo é hoje o grande problema do país, ou a imprensa é um problema maior da forma como faz cobertura, ou o Congresso que é muito lento, ou mesmo o Executivo que está na mão do establishment, que você fez, aliás, todos os 3 poderes? O grande problema do Brasil é o establishment. O establishment é composto pelo judiciário, legislativo e executivo. Mas, em alguns momentos, se junta ao establishment certos grupos corporativos de interesse com seus interesses particulares. Exemplo, sindicalistas se juntam ao establishment em certos momentos para poder manter, por exemplo, a obrigatoriedade do recolhimento do imposto sindical na folha de pagamento. Noutros momentos,
As estatais se juntam ao establishment para continuarem estatais. Os servidores, funcionários das estatais se juntam ao establishment para não privatizar. Mais ainda, em certos momentos, alguns indivíduos criminosos, atrás de um CNPJ, como se fosse empresa, tipo da Lava Jato, as empresas empreiteiras que saquearam o Brasil no governo Lula, também fazem parte do establishment. Mantém uma incestuosa relação, Deus sabe com quem, do establishment. Mas a mídia, que sempre foi independente no Brasil, em alguns governos ela era, alguns veículos em alguns governos eram mais governistas, porque recebiam muita verba. Você abria a revista ou o jornal, aqueles anúncios enormes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, né? Então, os jornais se vendiam por anúncios. Alguns, não todos. Alguns jornais são muito sérios. Mas, com a chegada do Bolsonaro e acabando com esses anúncios, a mídia também faz parte do establishment. Então, esse establishment é tudo isso. O importante é esses grupos de interesse estarem bem, a sociedade nem tanto. Então, por isso é que eu acho que o establishment, e fizeram o estado de refém, nesse momento passa por um momento de necessidade de uma disrupção nesse Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, você sabe que as pessoas são amedrontadas de fazerem críticas, por exemplo, ao Supremo. Então, as pessoas se amedrontam. Por quê? Porque o Supremo, em alguns momentos, se exacerbou de seus poderes, algum ministro exacerbou de seus poderes e gerou consequências. Então, a sociedade imediatamente se cala numa hora dessa. A Lava Jato acabou. Os jornais deram pequenas manchetes, 2, 3 dias e acabou. Ninguém fala mais nisso. Acabou a Lava Jato. Lula foi solto, a imprensa fez alguns comentários naquela semana, acabou. Acabou, não tem nada nenhum. Então, na realidade, você não vê mais sobre nada disso. Acabou-se a Lava Jato, insegurança jurídica com Lula, acabaram com a biografia do Moro e está tudo bem. A imprensa não retratou isso convenientemente bem. Porque a imprensa também não quer desagradar o Supremo. Porque se chegar alguma ação da imprensa no Supremo, o Supremo vai estar de bem com a imprensa. Então, isso aí é um negócio do Brasil muito complicado. É uma pena que a nossa democracia seja uma democracia jabuticaba brasileira. Então, nós estamos reféns, pelo que eu estou entendendo, do establishment, mas mais ainda do establishment do Supremo Tribunal Federal. De todos, porque, olha bem, por que não saiu a CPI Lava Toga? Sim. Não faltaram evidências e motivos para se investigar. Quando o Alexandre de Moraes mandou prender o deputado Daniel, o próprio establishment concordou. Agora, para poder ampliar o prazo da CPI da Covid do Senado, o Senado abdica de seus poderes, se mostra subserviente e pede autorização ao STF para prorrogar uma CPI. Está com a Carmen Lúcia. Pioto, olha onde que nós chegamos. Olha a subserviência do Senado. Que relação existe entre Senado e Supremo para chegar a esse ponto? Sim. Aliás, o Supremo consegue a proeza de fazer um partido nanico porque teve poucos votos na democracia eletiva, ou seja, nos votos, e esse partido ganha um tamanho que ele não tem, porque entra com uma reclamação ou alguma petição dentro do Supremo Tribunal Federal e aquilo pauta o debate do país. No Congresso, onde esse partido existe, onde ele deveria existir, ele não tem essa importância, porque o eleitor não deu importância a esse partido. O que chama atenção. Isso é devido ao ativismo judicial exacerbado do Supremo. Por exemplo, um dia desse eu estava vendo, um juiz do Supremo dá 3 dias para o Executivo informar o programa de vacina dos indígenas. Mas, para um minutinho só. Um juiz do Supremo
dando 3 dias para o executivo apresentar um programa. Para aí, um minutinho só. Eu já não sei onde que eu estou. Eu estou, sim, na democracia jabuticaba brasileira. Porque, pela Constituição brasileira, se você verificar qual que é o papel do Supremo, é ele julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Sim. Esse é o papel do Supremo. Agora, o Supremo dá 3 dias para o Executivo informar o plano de vacina. Salim, uma última pergunta. Eu sei que você tem se dedicado a divulgar o pensamento liberal no país, você apoia essa causa, financeiramente, inclusive, você já se afastou das empresas, você criou a Localiza, cofundou a Localiza, enfim, tem uma série de outros investimentos, e você agora se dedica a esse trabalho. Na sua análise para os próximos anos, levando-se em conta tudo que você viu no governo, a sua vida de empresário, e você vê, obviamente, muita gente também tentando fazer, não importa se maioria ou minoria em alguns momentos, mas eu tenho muito mais debate hoje do que tinha no passado, muito mais gente disposta a mudar as coisas do que tinha no passado. Qual a sua previsão para o país dos próximos anos? Piotr, eu tenho que ser sincero com você. Eu cheguei a conviver um pouco de tempo com Roberto Campos nos anos 80 no Instituto Liberal. Uhum. Claro que nos anos 80 o Brasil, governo Sarney, era um momento de dificuldade. Dilson Funaro, plano de governo, perfeito, decretação da moratória da dívida externa. Então, era um período difícil. Então, a gente, às vezes, perguntava a ele, o que você está achando, como é que estão as coisas? Falava, não se preocupe. Não há nenhuma razão de você se preocupar. Tem chance alguma do Brasil dar certo. Passaram-se esses anos todos. Anos 80, nós estamos no ano 2020, praticamente quase 40 anos. Se ele hoje estivesse vivo, ou se voltasse aqui, ele ia falar, não te falei que o Brasil não ia dar certo? Então, é o seguinte, ele, com aquele humor dele, ele queria dizer com isso o seguinte, que as coisas não estão bem, que é preciso mudar o rumo das coisas no Brasil, o rumo da política, o rumo da economia, o rumo da sociedade, que nós precisamos de mais mercado e menos governo, precisamos de mais liberdade e menos Estado. É isso que ele queria dizer com isso. Então, neste momento que nós estamos nessa situação conturbada, eu diria para você o seguinte, o Brasil se encontra num momento espetacular para poder fazer uma disrupção, uma transformação. Esse modelo já se mostrou que é um modelo fracassado. 35 anos de sociais-democratas no poder. De Sarney a Bolsonaro. Considero Bolsonaro também um social-democrata, ok? Já que nós nunca tivemos nenhum governo liberal. O discurso Bolsonaro era um discurso liberal. O mandatário Bolsonaro não é um liberal. Então, nós tivemos 35 anos de sociais-democratas no poder administrando esse país. E olha o país que nós temos. Piotr, nós temos 11 milhões de analfabetos. Piotr, nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais. E eu te pergunto, a social-democracia não é a favor do estado de bem-estar social? Como o estado de bem-estar social com 38 milhões de analfabetos funcionais e 11 milhões de analfabetos? E eu te pergunto, isso não foi prioridade de nenhum governo? Com 300 mil brasileiros sendo alfabetizados por ano, teremos 0 analfabeto hoje. No entanto, temos 11 milhões de analfabetos. Então, eu quero dizer o seguinte, o modelo brasileiro está errado, os sociais-democratas estão no poder todo esse tempo, a mente do brasileiro foi deformada, deturpada na escola brasileira, principalmente na escola pública, com os professores ideológicos de esquerda, inclusive muitos empresários são sociais-democratas, porque têm a mente deformada pela escola brasileira, e deu esse Brasil que nós temos hoje, que a gente tudo acha que é o Estado, e que está tudo bem com o Estado. Então, nós precisamos de fazer, sim, uma disrupção. Nós precisamos mostrar que o povo é que manda no governo. Lembrando aquela figura que o Reagan falava. O povo é o motorista, que conduz o carro, que é o Estado. O povo leva o carro onde quer, leva o Estado onde quer. Mas está invertido o papel hoje. Hoje o povo é o carro e o motorista é o Estado que leva o povo onde quer. Nós temos que inverter isso. A sociedade brasileira precisa de liberdade.
o cidadão brasileiro precisa ser respeitado. E precisamos de uma nova Constituição, porque essa Constituição já deu o que tinha que dar. Precisamos de uma Constituição que tenha mais liberdade, que tenha um Estado menor, que regule menos e que efetivamente tenha artigos que sejam cumpridos. Tipo, por exemplo, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Nós precisamos que esse artigo seja cumprido e não seja violado, como nós temos hoje, atualmente, no Brasil. Salim, eu vou só me trair e perguntar rapidamente a você. E quanto que o liberalismo pode oferecer isso às pessoas e como elas vão compreender isso? Porque eu tenho uma propaganda negativa também. Obviamente que nenhum sistema é tão infalível, vai ter coisas que vão ser adaptadas. Num país que sempre viveu com um Estado muito grande, embora sequestrado pelas elites, como você fez menção, pelo establishment nos 3 poderes, como é que eu ganho apoio para um liberalismo que as pessoas vão acreditar que aquilo vai lhes dar uma vida melhor? Excelente questão. No Brasil, tem uma ONG que se chama Escola Sem Partido, do Miguel Najib. Nem com Weintraub, nem com Bolsonaro, ele conseguiu emplacar uma lei de que é proibido o professor pregar ideologia na sala de aula. Não conseguiu. Porque os sindicatos dos professores são grandes, enormes, são contra a meritocracia e querem continuar fazendo o que são. Então, na realidade, com essa mente brasileira deturpada que nós temos hoje, a mente da grande parte dos brasileiros, a escola eleva à esquerda o socialismo. E liberalismo não é estudado nas escolas. Então, hoje, pouquíssimas pessoas aprendem liberalismo fora da sala de aula, porque na sala de aula não se explica o que é liberalismo. Explica marxismo, estuda Engels, Marx, mas não se estuda liberalismo. Então, na realidade, o liberalismo hoje acaba sendo do conhecimento de muito pouca gente. Existe muito brasileiro liberal, mas ele não sabe que ele é liberal. Tem muito brasileiro liberal. Por exemplo, o brasileiro que, por exemplo, acha que o voto não deve ser obrigatório, mas deve ser apenas um direito. É o meu direito votar. Mas eu não quero votar hoje, quero ficar em casa porque nenhum candidato me atende. Esse cara é liberal e não sabe. Mas, no entanto, ele é obrigado a ir votar, aí ele pega voto em branco ou nulo de protesto e volta para a casa dele. Então, é o seguinte, esse cara é liberal, mas ele não sabe que ele é liberal. Então, nós temos muitos liberais no Brasil, porém, a doutrina é muito pouco difundida. Nós temos hoje, impregnado na nação brasileira, a social-democracia, o estado do bem-estar social, onde tudo as pessoas tem que ser o estado. Por exemplo, o Piotr, se tivesse liberado a vacina para empresas, o Brasil já estava vacinado. Cada empresa ia vacinar seus funcionários, os familiares dos seus funcionários, já estava lá na frente. Ou que não tivesse todo mundo, já estava com, sei lá, uma grande parte vacinado. Ainda que o governo tivesse as campanhas de vacinação para os mais necessitados, para a grande massa, ok, mas deixa a iniciativa privada. Eu quero vacinar os meus funcionários? Não pode. Isso significa que o Estado brasileiro não quer concorrência, porque ele vai ver que a iniciativa privada faz muito melhor. Está nos jornais de hoje. Os internados com Covid na rede pública, 53% morrem. Só 30% na rede privada. Por quê, Piotr? Porque a rede pública é incompetente e ineficiente. Coisa que o Estado cuida, é tudo ineficiente. Já o privado cuida com mais cuidado, moral da história. 30% de mortalidade versus 53% da rede pública. Isso é uma demonstração pequena, direta, de mostrar a ineficiência do Estado. Salim, muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Muito obrigado, você, e até uma próxima oportunidade, viu? Salim Matar foi nosso convidado aqui no Pensando Brasil, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, empresário e hoje divulgador da lógica liberal, do pensamento liberal na economia. Obrigado, Salim, até uma próxima. Até a próxima, obrigado.